Boa tarde aos vereadores, às vereadoras. Solicito que ocupem seus lugares. Para que a gente possa dar início à nossa sessão. Queria convidar os vereadores e vereadoras para a segunda verificação de quórum. Aí, deu certo agora. Vereador Paulo Eustáquio. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que, em pé, saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Contarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, e ele torna-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Podemos nos sentar? Podemos nos sentar? Em discussão a ata da reunião anterior? Não havendo quem use a palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Quero registrar a presença na casa do deputado federal Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, seja bem-vindo, do procurador-geral do município, Dalmo Rumia da Silveira, e do secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Poço. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Mensagens 58. Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, sim. Da concessão de licença, sim. E os procedimentos de inspeção agropecuária em estabelecimentos que fabricam e comercializam produtos alimentícios de origem animal. Produtos alimentícios de origem animal, exclusivamente no município de Poços de Caldas, e dá outras providências. As comissões pertinentes. 59. Autoriza a concessão de benefício material em favor da empresa EME Sociedade G Fibras Brasil Sociedade Anônima, no âmbito do programa Avança Poços. As comissões pertinentes. Ofícios, Secretaria Municipal do Governo, 1064, em resposta ao requerimento número 523, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a regularização do loteamento Vila Rica 2. Vista ao requerente. Secretaria Municipal de Saúde, 1179, informa que passa a discutir assuntos sobre atenção básica à saúde. A representante será a coordenadora do Programa Saúde da Família
Elaine Cristina de Souza. E sobre urgências e emergências, o diretor do Departamento de Controle e Avaliação, Edson Velar. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Departamento Municipal de Eletricidade, 239, prestação de contas da arrecadação e aplicação dos recursos da CIP, contribuição de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2013. Às comissões pertinentes. Atos oficiais, decretos, 11.054, declara de utilidade pública para fins de desapropriação imóveis situados nesses municípios, necessários ao prolongamento da Avenida Irradiação, no trecho compreendido entre as ruas Expedicionários e o Rio Grande do Norte. À disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. 11.055. Está aqui. Designa servidora para responder pelo expediente da sessão de tesouraria. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.056. Nomeia representantes para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.057. Autoriza a abertura de créditos suplementares do orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto no valor de R$ 1.220.500. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.058. Da nova redação ao dispositivo do decreto 10.571 de 2012, alterado pelo decreto número 10.623 de 2012, que concede autorização para a prática de atos que especifica. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.059, designa o servidor para substituir o procurador-chefe durante suas férias. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Projeto de decreto 22. Concede o título de cidadania pós-caldense ao senhor Nelson Reis de Oliveira Júnior. Autoria, vereador José Maria. Às comissões pertinentes. Anteprojeto de lei complementar 46. Altera a redação de dispositivo do anexo 1 da lei complementar número 26, de 21 de junho de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Poços de Caldas. Autoria, vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Requerimentos 651. Pedido de informações sobre o aluguel de quadras poliesportivas municipais. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Para leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Essa vereadora foi procurada por presidente de bairros, cidadãos voluntários e professores ligados ao esporte, que questionaram o aumento no valor do aluguel das quadras municipais do atual governo. Diante do fato acima mencionado, no sentido de informar essa Casa de Leis e também para elucidar as dúvidas e para que seja possível esclarecer as razões dessa decisão do Executivo, são representadas as seguintes considerações. Considerando a importância da prática esportiva como política pública, retirando os jovens da rua e colaborando na prevenção da utilização de drogas, criminalidade, promiscuidade, marginalização e promovendo a saúde e o bem-estar social. Considerando que o poder público tem como dever criar mecanismos para proporcionar condições, instrumentalizar as ações no sentido de oferecer todos os meios para a qualidade da vida dos municípios. Considerando o tratar de quadras municipais, portanto, construídas com recursos públicos, a vereadora indaga. Primeiro, quantas quadras públicas existem no município? Especificar por região. 2. Quais as condições atuais dessas quadras em relação
a conservação, cobertura e segurança para sua utilização. Terceiro, qual o valor do aluguel das quadras municipais nos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Quarto, comprovado o aumento no valor do aluguel, de quanto foi o incremento? 5. Qual o índice aplicado, em que data base foi realizada a ação? Sexto, qual o valor arrecadado em 2012 e até a presente data? Sétimo, onde é aplicado o recurso arrecadado no aluguel das quadras? Encaminhar documentos comprobatórios. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Queria congratular-me aqui com a vereadora Regina Cioff pelo requerimento. Também recebi algumas reclamações, inclusive foi um assunto que girou aí nas redes sociais. O aumento, né, neste ano foi, assim, me parece, um pouquinho mais salgado. Eu conversei com o secretário informalmente, o Robert Marega, ele falou: as quadras estão deterioradas, precisando de reparos e tal. E recentemente foi liberada uma verba, né, do governo federal, através do deputado que estava aqui até agora há pouco, Geraldo Tadeu, para a recuperação de alguns ginásios. Mas o requerimento é muito bem elaborado, que dá a oportunidade da gente saber quando foi o último reajuste, né? Quando foi que a prefeitura reajustou. Eu só posso ter certeza de uma coisa, que os recursos oriundos desses aluguéis vão para o fundo Pro Esporte, né? É um fundo que a gente teve a oportunidade de administrar durante 3 anos e pouco, e dá retorno, né? Porque agora, por exemplo, todo mundo na maior expectativa aí, se bem que está demorando um pouquinho também, a colocação de uma nova grama sintética no Parque Municipal Antônio Molinari, que ali já arrecadou muito dinheiro para o Fundo Pro Esporte, e esse dinheiro a gente espera que seja utilizado lá na troca da quadra, né, da grama sintética, que já completamente sem condições de uso. Mas eu também entendo, nobre vereador, como preocupante aí o reajuste um pouco acima. A justificativa do secretário, informalmente com a gente, foi que ficou um tempo sem reajuste. Mas eu acho que deveria ser mais brando, né? O choque foi meio pesado. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 651, aprovado com 14 votos. 652. Pedido de informações sobre o convênio firmado entre o município e a Associação Comercial e Industrial de Zona Azul. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Quando tiver um requerimento desse aprovado, em sequência aqui, já um requerimento de Zona Azul? Não é isso? Dá uma lida. A pedido do vereador Tiago Cavelanha para leitura. Só um pouquinho. Sua pergunta inteira. Pois? Inteiro? Não, pode fazer a leitura. A partir do A aqui. Em 22 de julho de 2003, foi firmado o 4º termo aditivo ao convênio 002 de 2011 entre o município, por intermédio da Secretaria Municipal de Defesa Social e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, a CIA, estabelecendo as condições de gestão da Zona Azul. B. Observa-se nesse termo aditivo que a Secretaria Municipal de Promoção Social não mais é uma das signatárias e participe do convênio. Porém, os recursos disponibilizados serão depositados para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. C. O item 5.2.30
do 4º termo aditivo estabelece que é competência da Associação Comercial e Industrial repassar trimestralmente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente o valor do resultado, lucro líquido. D. No mesmo item ficou estabelecido que a CIA receberá um percentual de 15% da receita bruta. Essa vereadora já teve a oportunidade de apresentar um estudo sobre a Zona Azul na legislatura passada e os valores que deveriam ser arrecadados mensalmente pelos levantamentos realizados e a arrecadação mensal deveria ser da ordem de R$300 mil se administrada com competência e eficácia, representando uma receita anual de quase R$3,5 milhões. Com esses valores, descontados as despesas inerentes da administração e gestão, seria possível, e assim foi a sugestão, para a contratação de empresa ou técnico especializado para a elaboração de um diagnóstico da situação do trânsito em Poços de Caldas. É preciso que se entenda que a cidade foi feita para atender os interesses do cidadão e não dos veículos. A Lei de Mobilidade Urbana vai exigir sérias intervenções em 2014 no trânsito de Poços de Caldas. Adotou-se uma visão distorcida em relação à Zona Azul, que teve, por ocasião da assinatura do citado convênio 002 de 2011, toda a renda líquida revertida para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Observa-se que, no 4º termo aditivo, foram mantidas todas as cláusulas conveniadas, porém não estão sendo cumpridas e algumas decisões estão sendo tomadas à revelia do disposto no termo citado. Como exemplo, podemos citar o caso de aplicativo da advertência aos veículos estacionados nas vagas de estabelecimento rotativo, sem o cartão de uso obrigatório, após o término do período de tolerância, item 5.220, esta obrigação não vem sendo aplicada, assim como no período de tolerância. Outro fato observado no 4º termo aditivo é a cobrança de 15% sobre o valor bruto da arrecadação pela CIA a título de taxa de administração, conforme disposto do artigo 4º do Decreto 10.205/2011, o convênio 002 de 2011 deverá se tornar nulo, de pleno direito e objeto de outras providências. Artigo 4º determina que fica vedada ainda a inclusão, tolerância ou admissão no termo sob pena de nulidade e sustentação. O ato de responsabilidade do agente de cláusulas ou condições que prevejam e permitam: primeiro, a cobrança pela prestação dos serviços. 2. A realização de despesas a título de taxa de administração, a gerência ou similar, ressalvadas as despesas de caráter indenizatório dos custos administrativos devidamente motivados e detalhados em planilhas. Essa vereadora requer que seja informada nos seguintes questionamentos. Primeiro, fornecer os balancetes mensais de janeiro a agosto de 2013, especificando mês a mês a receita auferida, as despesas realizadas, especificando o número de funcionários com os respectivos salários e encargos exigidos, assim como a discriminação das despesas administrativas. Segundo, fornecer o valor pago a título de administração, 15%, nos meses de janeiro a agosto de 2013, para a Associação Comercial e Industrial Agropecuária. Terceiro, informar quem determinou o não cumprimento do item 5.2.20, dispensando a ficha de advertência e o tempo de tolerância, já que isso é uma exigência contida no convênio 002 de 2011. Quarto, informar quem determinou o não cumprimento do item 5.2.20,
dispensando a ficha de advertência e o tempo de tolerância, já que isso é uma exigência contida no convênio 00211. Quinto, quanto foi arrecadado de multa por estacionamento irregular na Zona Azul nos meses de janeiro a dezembro de 2012 e de janeiro a agosto de 2013? Sexto, conforme item 7.1 e 7.2, o convênio 002 de 2011, informar os membros do Conselho Fiscal Consultivo e as atas que determinam ações da Zona Azul. Sétimo, extinção do convênio 002/2011 em vista de ferir o dispositivo do artigo 4º do decreto 10.205 de 2011 e elaborando um novo convênio com a CIA, excluindo-se taxa de 15% a título de taxa de administração. Em discussão. Palavra a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, só para complementar, essa casa, através da Comissão de Justiça, cujo relator foi Antônio Carlos Pereira, está fazendo também um encaminhamento, né, depois de análise das contas, de março, abril, maio e junho. Então, também fazendo um encaminhamento, solicitando o relatório explicativo do valor da receita bruta líquida e o valor do percentual retido sobre a receita líquida como taxa de administração. É sobre a receita bruta, o que está no convênio, né? Então, é sobre a receita bruta, não sobre a líquida, porque sobre a líquida não teria nem como, porque a Zona Azul, na sua grande maioria, dá prejuízo, né? E os documentos fiscais de todo período. Então, acho que vai corroborar aí com o nosso pedido de informação dessa casa, para que a gente possa realmente esclarecer essa situação. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 652, aprovado com 13 votos. 653. Pedido de informações sobre a falta de água no loteamento Vila Tony. Autoria, a vereadora Regina Cioff. Em discussão. Palavra ao vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, gostaria apenas que a nobre colega vereadora, doutora Regina, explicasse um pouco mais sobre esse requerimento, esse pedido de informações, como que chegou até o seu conhecimento, essa reclamação de falta de água, se foi um fato isolado, se isso vem acontecendo já há algum tempo, e que a senhora realmente detalhasse um pouco mais, para a gente evitar a leitura, senão todos os pedidos têm que ficar lendo, a senhora pode explicar. Eu agradeço. Desculpa a distração, com a palavra a vereadora Regina Cioff. Obrigada. Vereador Tiago, nós, ao longo dessa penúltima semana, e essa semana, a gente vem recebendo algumas pessoas que moram ali na região, dizendo da falta de água, inclusive final de semana, e é uma situação que eu não sabia e que vem se prolongando, já vem se prolongando há algum tempo. Né, que já entraram em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, me falaram que entraram em contato com outros colegas vereadores, que eu não sei quais, e que realmente a situação está se agravando, inclusive nos últimos tempos, essa falta da água no Vila Tony. Então, nesse sentido, a gente fez esse pedido de informação. Eu não tenho maiores informações a respeito disso, que são queixas de moradores da Vila Tony, não só de um, mas de vários, dessa falta de água lá nessa região. Então, nós vamos procurar e saber através do pedido de informação simples, simplesmente para que possam estar nos esclarecendo em relação a essa situação. Vereador Flávio Faria, com a palavra. Senhor presidente, só para manifestar, quando a vereadora apresenta o requerimento em relação à questão da falta de água, é até interessante que, de repente, até o vereador Tiago poderia ter mais informação, que foi diretor do DEMAI, mas se falta água na Vila Tony, teoricamente tem que faltar no Bortolã, se não me fala a memória, que eu acho que é a mesma adutora ali, se não me fala a memória. Mas só para esclarecer, a informação que eu tive a semana passada, inclusive de moradores da região, houve
está tendo uma substituição que já ocorreu da troca de tubulações, que é um projeto já antigo, que a administração está retomando aí, até parece que o valor é em torno de 6 milhões de reais, para melhorar aí a distribuição de água, aí principalmente naquela região. E, por outro lado, houve sim acho que um problema numa adutora lá que se estourou, e houve nesse dia houve um vazamento, mas parece que foi solucionado. E em relação a essa questão da troca da tubulação, foi propagada através dos meios de comunicação, avisando os moradores que em determinado período estaria faltando água. Então, só para as informações preliminares que eu tenho em relação a essa questão. E porque é interessante que a situação tem que faltar água também em outras regiões, não só na Vila Antônia. Então, creio que aconteceu alguma coisa focalizada, ou foi esse problema da substituição da tubulação. Vontade, vereador. Não, realmente houve essa colocação, que eu esqueci de me referir, mas mesmo depois, professor Flávio, continua ainda tendo problema. Foi o que me relataram. Né? Mesmo depois dessa troca de tubulação, continua ainda tendo problema. Só para encerrar aqui, mas que a semana passada teve esse problema de uma adutora que rompeu, e aí ficou um período sem água, de fato, segundo informações que foram... eu tive a oportunidade de outro momento conversar com o diretor do DEMAI esses dias, e aí a gente conversou sobre essa região oeste da cidade, e ele manifestou essa questão. Ok? Obrigado, senhor presidente. Em discussão, continua, em votação. Requerimento 653, aprovado com 14 votos. 654, pedido de informações sobre o piso da tabela do professor 2. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 654, aprovado com 14 votos. 655, pedido de informações sobre informações complementares aos requerimentos 339 de 2013 e 477 de 2013, em relação à impropriedade do chamado quadro suplementar da saúde, criado pela Lei Complementar 25 de 2000, autoria Tiago Cavelanha. Para leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Através dos requerimentos. Através dos requerimentos 339 de 2013 e 477 de 2013, o vereador signatário apresentou questionamento junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, bem como à Procuradoria-Geral do município sobre o quadro suplementar da saúde, anexo 9, criado pela Lei Complementar número 25 de 2002, de 18 de junho de 2002. Em resposta a essa Casa Legislativa, a senhora secretária de Administração justificou a criação do quadro suplementar da saúde em função ao artigo 56 da Lei Complementar 25 de 2002, e a Procuradoria-Geral do município esclareceu que a criação do quadro suplementar da saúde foi o meio encontrado para agrupar os cargos ali descritos consoante características peculiares a esses. Em que pese todo o esforço da administração municipal em justificar a equivocada criação de um quadro suplementar para cargos que não estão sendo extintos, é fato incontestável que os servidores nele inscritos, com suas progressões funcionais e salariais, chegaram no final da tabela e ali permanecem estagnados, sem perspectivas de evolução profissional. Considerando as informações constantes nos requerimentos 339 e 477 de 2013 e
suas respectivas respostas e considerando a estagnação profissional dos servidores pertencentes ao quadro suplementar de saúde, o vereador signatário indaga: quais as providências que a atual administração apresentará a fim de solucionar os problemas dos servidores do quadro suplementar de saúde? Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Presidente, nobres colegas, é um assunto realmente de relevância. Eu queria pedir ao nobre colega Tiago Cavelanha que nos apresentasse aí as razões desse requerimento, como está a situação desse quadro, né? Porque o Tiago já vem trabalhando nesse sentido já desde o início do ano, praticamente, né? Por gentileza, se pudesse. Muito obrigado, presidente. Palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores secretários, realmente esse é um assunto que vem aí sendo debatido, sendo discutido, questionado desde 2002, quando foi criado, e agora recentemente, logo que tomei conhecimento. Já foi motivo de 2 pedidos de informações, cujas respostas, infelizmente, não são conclusivas. As respostas vieram no seguinte sentido, dizendo que a criação foi uma necessidade de adequação da época. Isso nós já sabemos. Reiteramos o pedido, mandando então para a Procuradoria do Município, doutor Dalmo está aqui presente, inclusive, que também, muito educadamente, muito solicitamente, responde que o quadro existe, fundamentado no artigo tal da lei, mas fica o meu questionamento: o que vai ser feito com estes servidores? Qual a solução a ser proposta? Quais as providências que a atual administração apresentará a fim de solucionar o problema dos servidores do quadro suplementar da saúde? Ficou um parágrafo sem ler, senhor secretário, eu vou me permitir lê-lo aqui. O requerimento, até para que os vereadores tenham consciência do que estão votando, o requerimento requer ainda que cópias integrais deste e dos requerimentos 339 e 477 e de suas respectivas respostas sejam encaminhadas à Delegacia Regional do Ministério do Trabalho para acompanhamento e para a tomada das providências que se fizerem necessárias. Eu acho que nós precisamos responder para esses servidores que já estão aí há bastante tempo, vou usar uma palavra aqui que talvez não seja mais correta, mas estão sendo aí vítimas de uma lei que foi aprovada nessa casa lá em 2002 e que precisam de uma resposta, precisam de um retorno. Enquanto eles ainda se beneficiavam das progressões garantidas por essa tabela, pouco foi manifestado, mas 10 anos se passaram, mais de 10 anos se passaram, e agora eles já atingiram esse teto, esse limite máximo dessa famosa tabela. E agora precisam saber como que vão agir, se entram na justiça, se brigam judicialmente por esse direito, se esperam da administração pública um retorno, e se nós vamos ter aí uma alteração desses quadros através da votação do estatutário, do estatuto, né, dos servidores municipais. Nós escrevemos mais uma vez, pela 3ª vez, esse pedido, atendendo um apelo desses servidores, que não são poucos, são mais de 300, e pedimos a intervenção, ou pelo menos a ciência do Ministério do Trabalho sobre essa questão, para que algo possa ser feito e ser feito rapidamente. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação. Requerimento 655, aprovado com 13 votos. 656. Convite ao senhor Maurício Ribeiro e senhor Sami Menace para comparecer à Câmara Municipal para expor sobre o sistema que está sendo utilizado na ANB, Indústrias Nucleares do Brasil, para descontaminação da água da lagoa situada no local. Autoria, vereadora Maria José Scacciotti.
Em discussão. Em votação. Requerimento 656, aprovado com 13 votos. 657, pedido de informações sobre a situação da frota e dos motoristas da Prefeitura Municipal. Autoria, vereador Paulo Estáquio. Em discussão. A leitura, pedido do vereador autor. À vista do exposto é o presente para indagar. Primeiro, qual a situação dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal com relação ao pagamento de taxas e demais encargos que recaem sobre os mesmos. Encaminhar cópias dos respectivos comprovantes de pagamento, data PVVAT e licenciamento dos últimos 5 anos. Segundo, a Prefeitura já teve veículos autuados? Se é positiva a resposta, especificar os motivos e juntar cópias das respectivas autuações dos últimos 5 anos. Terceiro, a Prefeitura já teve algum veículo apreendido? Se positiva a resposta, especificar os motivos, bem como o que já foi feito para o seu resgate. Quarto, quantos servidores existem hoje lotados no cargo de motorista? Quinto, quantos estão exercendo a função regularmente? Sexto, os servidores que exercem a função de motoristas estão com os documentos de porte obrigatório exigidos pelo DETRAN em dia? Se positiva a resposta, encaminhar cópia dos certificados dos recursos para conduzir veículos de emergência e coletivos de todos os servidores. Se negativa, o que tem sido feito para regularizar a situação? Em discussão. A palavra do vereador Paulo Eustáquio. Pode falar sentado, Paulo Eustáquio. Pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aproveitando até, senhor presidente, a presença, me parece que nós iam ter um pouco do procurador do município, do qual eu havia, através de um motorista, levado ao conhecimento dele o que houve com ele. Apesar de tudo, o procurador, ele está presente, ele foi muito sensível e prontamente até em defesa daquele condutor daquele veículo. Apesar de tudo, que o motorista, ele está completamente errado. Por quê? Esse motorista que nós procuramos, ele fez a ultrapassagem de uma ambulância numa faixa contínua. Ele está errado. Mas baseado naquilo, ele foi abordado, certo? Como outros motoristas também têm sido abordados. Porque o serviço emergencial, há necessidade de uma documentação para que ele possa transitar de impedimento. Nós sabemos o quê? O veículo não paga o licenciamento, aliás, o IPVA. Mas o licenciamento tem que estar, né, a taxa de licenciamento, e o seguro e também o licenciamento para transitar. E tem motorista que faz esse transporte das ambulâncias, que ele necessita de um documento, que ele é motorista apropriado e autorizado para fazer aquele transporte emergencial, que se trata de uma ambulância. Carteira, né, tal. Mas eu sei, eu tenho conhecimento, e outros motoristas me falaram que eles estão preocupados. Qual o motivo da sua preocupação? Quero deixar registrado que não é nesta administração, de outras administrações. Entendeu? Não vamos crucificar a atual administração, quero falar de outras administrações também. Eu quero saber se foi regulamentada essa documentação, porque eles estão preocupados, porque eles cometem um ato infracional. E a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, para eles a bordo. E vai conferir a documentação, correto? Quer dizer, o motorista que está conduzindo aquele veículo que é responsável. E de acordo com o ato infracional, sei lá, umas 3, 4 abordagens, ele pode perder a carteira, né? Até que ele vai recorrer, dizendo que o senhor entende como é que é aquela da prefeitura e tal, traz uma complicação e podem correr o risco de perder a sua habilitação, né? Devido a 20 pontos, né? Perde a pontuação, só vai
depois recuperado depois de 1 ano. Essa é a preocupação até de alguns motoristas que me procuraram, que eles estão preocupados em viajar. Quer dizer, baseado nisso, eu fiz esse pedido de informação, correto? Por quê? Eu acho que o município, não é só esse aqui não, Poços de Caldas não, outros municípios que acham que um veículo oficial não tem que ter licenciamento, não tem que ter seguro, tem sim, não paga o IPVA, mas a documentação de licenciamento tem que haver. E eles estão preocupados com isso, senhor presidente, até na viagem, chega, né, viajar e a documentação, não tem dia, eles têm que ter um curso que me parece que é só um motorista em Poços de Caldas que tem. Eu vou participar que tem esse curso que foi dado pelo Senat. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Vereadores, vereadora, eu queria parabenizar o Paulo por esse pedido de informação. Eu estava fora ali resolvendo outro assunto. Você não pediu sobre a questão de seguro dos carros. Tem esse questionamento ou não? Seguro, a respeito do seguro dos carros que fazem essa viagem. Eu acho que seria também um questionamento bastante importante em relação se os carros para transportar, né, as vans para transportar as pessoas, os pacientes, tem seguro, né, tem seguro, seguro pessoal, seguro, enfim, todo aquele seguro inerente aos transportes, né? É muito importante isso porque nós tivemos há pouco tempo aquele caso, infelizmente, com vítimas fatais, né, aquela ambulância que pegou fogo, né? E tem pessoas que graças a Deus sobreviveram, mas estão aí enfrentando alguns problemas de agravos, né, a coluna e uma série de coisas como é que fica essa situação em relação ao seguro, né? Então eu acho que não está nesse pedido de informação, mas acho que valeria a pena também nós nos preocuparmos com essa situação do seguro dos veículos. A mesa vai pedir que o ofício que capeia... Senhor presidente, só aproveitando... Possa contemplar a preocupação da vereadora. Pois não, vereador? Aproveitando, ele estava ausente, mas eu quero falar a respeito do senhor procurador, que deu total apoio, né, não no ato infracional que ele estava errado, mas a respeito de documentação, ele falou que ia olhar, que ele não tinha conhecimento disso. Estou dizendo, não nessa administração, se noutra administração, a prefeitura vai assumir, né, como palavra dele, da documentação, e o motorista vai assumir a responsabilidade do ato infracional dele, de fazer uma ultrapassagem numa faixa contínua que não é permitido. Apesar de tudo que ele poderia colocar até em risco, senhor presidente, senhores vereadores, aquele paciente que ele estava transitando. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Requerimento 657, aprovado com 14 votos. 658, reitera os termos dos requerimentos 565, 566, 567, 568 e 570 de 2013. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento 658, aprovado com 14 votos. 659. Pedido de informações sobre a evolução dos gastos com horas extras e contratações temporárias. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão, a leitura, pedido da vereadora Regina. Com a finalidade de continuar acompanhando a evolução dos gastos com horas extras e contratações temporárias em nosso município, o ex-vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quais os valores gastos com horas extras nos meses de abril a setembro de 2013? Especificar por secretarias. Segundo, quais os valores gastos com horas extras pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto nos meses de abril a setembro de 2013? Terceiro, quantos servidores foram contratados por tempo determinado nesse mesmo período? Quarto, favor enviar relação contendo o nome dos servidores, cargos, lotação, salários e tempo de duração dos respectivos contratos.
Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, apenas para justificar mais um requerimento que nós apresentamos nessa mesma modalidade, desde que na administração passada a Câmara aprovou a redução da jornada para 6 horas. Eu sei que nós estamos num mundo que cada vez mais não tem como sonhar, né, como ter muitas fantasias. Mas se eu pudesse voltar no tempo, né, e ter impedido essa mudança, para não falar outro termo aqui, eu acho que seria para o município algo muito interessante, principalmente para o DEMAI, né? Estava conversando aqui com o vereador Tiago Cavelanha. Eu já tive a oportunidade de conversar com o servidor do DEMAI, que trabalha lá faz muito tempo. Uma conversa informal, uma manhã de um dia qualquer. Ele falou: queria te parabenizar por ter votado contra. Eu poderia estar trabalhando lá, mas estou aqui de manhã, só vou trabalhar à tarde e tal. Então, eu acho que foi um atraso, né, em termos de administração pública, essa redução da jornada de trabalho. O meu sonho dourado seria um dia ter um acordo, né, que o servidor pudesse fazer um acordo e voltar a trabalhar 8 horas. Mas isso aí é mais fácil o Sargento Garcia prender o zorro do que isso acontecer, né? Mas nós vamos continuar acompanhando e esperando que o município possa equilibrar suas contas com relação a gastos com horas extras e contratações temporárias. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 659, aprovado com 14 votos. 660. Pedido de informações sobre os problemas existentes no lado externo da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Rosália. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, nós estivemos lá no bairro Santa Rosália na última sexta-feira. Presidente, essa situação lá do PSF e da quadra, a antiga quadra, que fica ali debaixo do campo de futebol, o estádio chamado Antônio Megalho, o campo do Santa Rosália, já vem com problemas há bastante tempo. O alambrado, e nós vamos mostrar depois na explicação pessoal, está há muito tempo deteriorado, detonado, e infelizmente o bairro Santa Rosália é outro bairro também, um local que tem um grande movimento de usuários e tráfico de drogas. Agora, ultimamente, os usuários de drogas estão entrando na unidade de saúde, deixando droga lá, usando para consumo, do lado de fora. Eles não entraram ainda, graças a Deus, do lado de dentro do PSF, que presta os mais relevantes serviços lá para a comunidade do Santa Rosália e outros bairros. Então está totalmente desprotegido, totalmente aberto. E a médica que trabalha lá, as pessoas que trabalham no local e a comunidade pedindo uma providência que eu classifico como simples demais da conta. Um alambrado, ele não é tão grande, por exemplo, como o alambrado do Parque Municipal Antônio Molinari, que está sendo trocado agora, uma boa hora, uma obra importante. Então nós precisamos proteger essa unidade de saúde para evitar que algo mais grave aconteça em prejuízo da comunidade. Além de usar a droga lá, fica desagradável. O pessoal chega para trabalhar no outro dia, tem, né, outras coisas ali, camisinha, tal, usando para necessidades fisiológicas, mau cheiro. Enfim, é uma situação que eu faço um apelo aqui, né, para que a atual administração intervenha lá no Santa Rosália em defesa da segurança daquela unidade de saúde. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Requerimento número 660, aprovado com 14 votos. 661. Pedido de informações sobre a regulamentação
das placas indicativas de área de carga e descarga da cidade. Vereador Luiz Carlos. Em discussão. A leitura, pedido do vereador Rogério Carrillo. Tendo em vista. Tendo em vista as diversas áreas destinadas à carga e descarga de mercadorias existentes em nossa cidade e a necessidade de tomar conhecimento sobre como funcionam, é o presente para indagar. Primeiro, qual norma regulamenta o uso dessas áreas destinadas à carga e descarga de mercadorias? Encaminhar cópia. Segundo, quantas áreas de carga e descarga existem hoje na área central do nosso município? Especificar cada uma delas. Terceiro, com relação aos horários estipulados nas respectivas placas indicativas, existem na referida norma alguma diferença determinada por setorização de ruas ou bairros, de modo que alguns possam utilizar o espaço compreendido por mais tempo que outros? Se afirmativa a resposta, favor indicar o dispositivo e que justifique tal diferença. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Lical, quero até congratular-me com o senhor, porque eu tinha até feito um pedido sobre essa questão que tinha sido, fui procurada exatamente por isso, não no teor todo, mas quero endossar, né, e parabenizar, porque realmente foi pedido que eu visse a Lei 5664 aqui, para que pudesse dar um maior trânsito, um maior trâmite ao meu pedido de informação. E aí eu solicito, quando vier o seu pedido, então, de informação, e se o meu vier também, a gente possa trocar, porque eu estou recebendo de donos de supermercados e de outras áreas, assim, alguns pedidos, falam assim, olha, por que nós não podemos e outros podem, ou por que está acontecendo isso, já que a carga e descarga em postos de causa está se tornando também um problema, e um empecilho ao trânsito também. Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer as palavras da companheira. O seguinte, eu fui procurado por um comerciante da Rua Paraíba, o qual fez uma pergunta e eu não soube responder. Por que o estabelecimento dele, o horário é das 6 às 13, na Rua Paraíba? E um estabelecimento que tem um supermercado também na Rua Pernambuco é das 6 às 18. Então, esse motivo que ele falou, por que, Lical? O que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, então eu vou fazer um pedido de informação. A hora que eu tiver a documentação em mãos, eu passo para você, porque ele está sendo muito prejudicado, porque o outro vai até às 18 e ele tem que tirar a entrega do supermercado, as entregas até às 13, e o outro pode até às 18. Senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão, em votação. Requerimento 661, aprovado com 14 votos. 662. Pedido de informações sobre o estado de conservação da Praça Dr. Pedro Sanches e Parque José Afonso Junqueira. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão. Palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, mais uma vez aos nobres colegas, apenas um esclarecimento. Várias pessoas têm nos procurado, presidente, incomodadas aí de que alguma forma, em certos canteiros ali da praça, aqui na Praça Pedro Sanches, à esquerda de quem vai na direção do Palace Hotel, principalmente, gramado, e nós vamos mostrar as fotos depois, simplesmente desapareceu. E grama não desaparece assim da noite para o dia. Por que está desaparecendo? Porque aos domingos, feriados, sábados também, há prática do jogo de futebol naquele local. Isso só gerou muita confusão. Tem gente que acha que é a coisa mais normal do mundo. Posso estar errado, mas eu acho que não é o local para se jogar futebol. Nós temos inúmeras quadras, tem o Parque Municipal Antônio Molinari, tem
ginásios, campos de futebol por aí, né? Ali eu acho que é um local de contemplação, para passear, né, para passar horas agradáveis. Então muitas pessoas, casais, já foram atingidos por bolas aos domingos à tarde, principalmente. E a Guarda Municipal, infelizmente, não tem agido a contento, não. Então a grama acabou. E não foi replantada. Não só nesse local que nós vamos mostrar, mas em outros também. Então, muita gente reclamando que não tem mais flores no jardim ali. E talvez seja por isso, porque em vez de haver uma conservação, há uma depredação, né? Eu gosto muito de jogar futebol também, pelo menos gostava, né? Mas ali eu acho que não é o local ideal, né? De forma alguma. A bola pegar numa criança mesmo, ou num bebê, ou numa senhora, uma pessoa mais idosa, né? Pode vir a causar problemas. Muito obrigado. Gostava de jogar ou praticar? Tem uma diferença, né? Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Antônio Carlos pelo pedido de informações. Realmente, essa prática vem trazendo ali inúmeros problemas para o nosso parque. Agora, o que falta, no meu entendimento, vereador Antônio Carlos, é bom senso. Uma coisa é você ter ali uma criança, um bebezinho, brincando com a família, etc. Isso é uma coisa que não prejudica em absolutamente nada. Outra coisa é você ter, vamos usar aí a linguagem das ruas, um marmanjo chutando bola igual se ele estivesse num campo de futebol. Para isso nós temos aí, como o senhor já mencionou, inúmeros outros espaços muito mais adequados, muito mais divertidos. Agora, eu gostaria de contrariá-lo ou de ir em defesa da Guarda Municipal. Eu tive a oportunidade de conversar com o Guarda Municipal recentemente, logo no primeiro final de semana que houve o evento Mega Praça do Povo. Mega Praça do Povo. E ele me reclamava com tristeza, dizendo: Tiago, nós não estamos entendendo mais nada, porque nós somos cobrados ali diariamente para tirar da praça o skatista, a bicicleta, o futebol, o cachorro, e assim nós fazemos. De repente chega a instrução de que não. Agora vale tudo, vale cachorro, vale bicicleta, vale skate, vale patins, vale a bola, vale futebol. E depois, imediatamente, vira segunda-feira, aí nós somos cobrados novamente para voltarmos a agir daquela forma. Desacredita o uniforme, desacredita a farda, desacredita a figura do guarda municipal. Ele perde aquele respeito que deveria ser valorizado quando essas regras são mudadas, independente de ser um evento de domingo, etc. Então, infelizmente, ou felizmente, a nossa guarda não tem culpa nesse aspecto, não, vereador Antônio Carlos. São instruções, não sei por parte de qual secretaria, de que aos domingos, realmente, ali durante aquele evento, possa-se, inclusive, jogar bola naqueles gramados que não foram feitos para isso. Foram feitos para ser usados e ocupados, sim, mas não com jogo de futebol. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, em votação. Tá. Requerimento 662, aprovado com 13 votos. 663. A pedido de informações sobre ocupações irregulares situadas entre o loteamento Jardim Contorno e a rodovia Geraldo Martins Costa. Autoria, vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente e nobres colegas, eu não sei quais dos senhores já tiveram a oportunidade de passar por ali com um pouco mais de atenção. O vereador pastor Valdir ainda estava comigo semana passada, me acompanhando numa visita, e teve a oportunidade de presenciar ali junto comigo a instalação, vereadora Maria José, de mais ou menos uns 6 ou 7 barracos grandes, com carros, cada um com um carro instalado. Eu fico às vezes indignado, vereador pastor Valdir Sementilli,
e o vereador Lical até sabe muito bem disso. Quando às vezes nós temos uma intervenção enérgica, quando o sujeito muitas vezes dá uma caçambada de terra num lugar sem autorização do planejamento, ou derruba um pedaço de uma parede de uma construção ali, é prontamente atuado, porque não tinha autorização do planejamento. Agora nós temos uma área de preservação permanente, na beirada de um bairro, de uma área grande, urbanizada, nas margens de uma rodovia de entrada do nosso município, aonde não é uma cabaninha que fizeram, não, gente. É uma vila. É uma vila. Nós temos ali dezenas de pessoas ocupando provavelmente, dezenas de pessoas ocupando irregularmente aquele espaço, e é, pastor Valdir, infelizmente, o primeiro passo para uma favela. Favela, palavra essa que causa arrepio no ouvido de qualquer agente público de Poços de Caldas, porque, graças a Deus, nós nunca fomos acostumados com isso. Então, que me perdoem aí os humanistas, que me perdoem aí os sociólogos e etc., dizendo o direito de ir e vir, de ocupar os espaços e etc., que não se pode fazer nada, vai me desculpar. Se ocupar uma região daquela, desordenadamente, desenfreadamente, que cresce dia a dia, vereador de Cal, e todos com carro, exemplo com carro lá, faz aqueles mundos daquelas tendas. Eu não sei quem são, se são, não sei quem são, não fui lá, vi de longe, da Avenida da Caconde dá para ver, da Avenida do Contorno dá para ver, e é grande, tá? Eu contei esses dias 7 carros parados. E aí é que eu falo, vereador Cal, muitas vezes nós somos fiscalizados, o senhor sabe disso, estou citando o senhor porque o senhor sabe disso, o senhor trabalha com isso. Às vezes você dá uma pasada no chão, já está lá o fiscal para ali meter o muque. Agora ali, um lugar que todo mundo vê, na cara da população, ocupado há meses já, sem nenhuma providência. Eu queria dizer que esse pedido de informações, ele se estende à Secretaria de Serviços Públicos, à Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Saúde, senhor presidente. Sabe por quê? Para minha tristeza também, essa criança, que inclusive esses dias foi manchete do Jornal de Mantiqueira, que tinha uma ferida na cabeça, com mais de 200 larvas na cabeça, adivinha de onde que era? Era de lá. Quer dizer, esse pessoal não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, não tem o acompanhamento de uma unidade de saúde, de um PSF, como os outros bairros todos têm, não tem acesso. E estão lá, estão proliferando, estão se instalando, estão crescendo, e nada está sendo feito. Então eu espero até contar com o apoio dos outros colegas, e principalmente do Executivo, para que alguma providência seja tomada com aquele espaço. Antes que nós temos outra manchete de jornal tão triste quanto aquela, uma criança com 200 larvas na cabeça, em função, imagina como é que vive no meio daquele mato, né? Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Requerimento 663, aprovado. Com 14 votos. 664, pedido de informações sobre implantação de nova unidade escolar no Jardim Itabaraty 3. Autoria, vereador Joaquim Alves. Com a palavra, em discussão, com a palavra, vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, no começo da administração do Dr. Heloísio, nós estivemos lá na reunião desse local, que eu tenho certeza que será implantada essa escola, com os moradores lá. E ele nos disse que, na administração do ex-prefeito Paulo César Silva, já tinha buscado recurso para fazer uma escola lá, pela quantidade de crianças que ia morar lá, pelo Minha Casa Minha Vida. E esses dias eu estive lá, e aquelas pessoas que estavam comigo, com o senhor prefeito lá, me cobrou, e eu não soube explicar para eles o que realmente está acontecendo, se vai existir essa escola. Eu tenho certeza que vai, porque na conversa com a população, o prefeito Heloísio, o doutor Heloísio, falou que o mais importante ali seria a construção da escola, e que já tinha o recurso, vindo do Ministério da Educação. Eu quero saber, porque hora que chegar essas pessoas
indagar de novo, eu sabia falar a verdade para eles. Porque nós, então o professor Flávio, que é professor lá, vai também na região lá, as escolas lá estão superlotadas, que é a Mariquinhas Brochado, a Vicentina Massa, não tem mais por onde pôr os alunos. Inclusive, muitos moradores que moram no predinho, que vieram de outros bairros, não conseguiram transferir seus filhos e ainda continuam estudando nos bairros longe, inclusive na Zona Sul, na Zona Oeste. Então, eles nos cobram, acho que não só eu, vereador, todos os vereadores que lá passam, e para a gente poder ter subsídio, para poder orientar essas pessoas, quando será o início dessa obra, qual é a demora da construção, eu estou fazendo esse pedido de informação. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 664, aprovado com 14 votos. 665. Pedido de informações sobre investimentos nos últimos 5 anos na saúde pública de Poços de Caldas pelo governo do Estado de Minas Gerais. Autoria, vários vereadores. Os vereadores que subscrevem veem respeitosamente a presença de Vossa Excelência do Colega Plenário para requerer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal pedido de informações sobre os investimentos do Governo Estadual de Minas Gerais na saúde pública de Poços de Caldas nos últimos 5 anos. Justifica-se tal pedido pelo fato de que, ao longo dos últimos anos, o Estado de Minas Gerais considerou os gastos e investimentos da Copasa como parte de suas obrigações com a saúde. Ora, se Poços de Caldas não é atendido pela Copasa, seria correto inferir que existe uma dívida do Estado com o nosso município, proporcional aos repasses daquela empresa aos municípios, onde ele é concessionário dos serviços. Além disso, sabe-se que em 2012 apenas 8,5% dos gastos de saúde em Poços de Caldas tiveram origem dos cofres estaduais. Em discussão. Flávio, Rogério, Paulo Tadeu, Rogério Andrade, Paulo Eustáquio, Luiz Carlos, Joaquim e Zé Maria. Em discussão. Pois não, vereadora Regina. Copasa, em relação à questão do saneamento? Com a palavra, vereador Flávio Faria, que poderia esclarecer isso. Vereador Regina, só para... Eu já tenho pontuado em alguns momentos uma preocupação em relação aos recursos por parte do governo federal e do governo estadual em relação aí à saúde em nosso município. Mas se tem aí uma questão muito séria em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, em relação à saúde, que ele tem utilizado o saneamento básico, usado a Copasa, dentro também da aplicação dos recursos da saúde. Então, houve uma discussão entre os vereadores da base, preocupados com algumas questões, então nós estamos apresentando isso aí para buscar algumas informações, para a gente tentar formar aí uma opinião de um estudo que a gente está fazendo em relação a esses repasses que são feitos para o município de Poços de Caldas. Em votação. Requerimento 665, aprovado com 14 votos. Terceiros ofícios. A DISMIG sugere ao Executivo que os órgãos que hoje ocupam de forma precária as dependências do Complexo Santa Cruz sejam transferidos para as novas dependências do Departamento Municipal de Eletricidade. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Se a sugestão é para o Executivo, trata-se de uma cópia, estou à disposição. Vamos lá. Sábio Bortolã, tece comentários
sobre os temas mencionados na tribuna popular no último dia 10 de setembro, indaga quais as providências tomadas por essa Casa. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Só um minuto. À disposição dos senhores vereadores, mas eu queria fazer um comentário. Na verdade, o que se trata aqui é que 10 dias depois da presença dos líderes aqui da Sociedade Amigos de Baia, do Bortolã, eles já nos mandam um ofício cobrando posição. Querem saber se algum vereador já visitou o PSF, e eu tenho notícia que os vereadores visitaram esse PSF muito antes de qualquer liderança do bairro estar aqui. Né? Se algum vereador já se envolveu numa interseção junto ao Ministério do Turismo, com relação à questão do PIR. Essa também é uma questão que já foi aqui largamente tratada pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras, com relação à necessidade da construção desse PIR. E se alguém aqui já fez um contato com o representante da Assembleia Legislativa de Minas para dar providência no melhor desenho da Serra do Campestrim. Está aqui à disposição dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse ofício, mas eu gostaria de deixar claro que o uso da tribuna livre é algo necessário, democrático, mas há uma diferença entre a utilização da tribuna e o desejo de pautar essa casa e pautar os vereadores na sua agenda diária de preocupações. Quer dizer, tudo que está aqui colocado já é uma preocupação cotidiana dessa casa, portanto, me parece um pouco imotivada e até exagerado um ofício com 10 dias após a presença dessas lideranças aqui nessa casa. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A CPI da Telefonia do Estado de Minas Gerais solicita providências para, em cooperação com o PROCON, Assembleia, instalar postos de reclamações e sugestões quanto ao serviço de telefonia móvel na região. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores, estamos caminhando para o fim do expediente, caso queiram se inscrever aqui para a explicação pessoal. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor R$ 183.640. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Associação de Diabéticos de Poços de Caldas solicita o agendamento de uma reunião com os vereadores para entrega de documentação para elaboração de um projeto de lei de utilidade pública, dia 26 de setembro, às 16 horas. Peraí, 26 de setembro. 26 de setembro é quinta-feira. Nós temos uma audiência pública às 17. Eu queria consultar aqui o plenário, se nós podemos recebê-los. Ok? Às 16 horas, se podemos receber aqui a Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas, quinta-feira, às 16 horas. Ok? Deferido. IF Sul de Minas. Solenidade de formatura dos cursos técnico em administração eletrotécnica, informática e meio ambiente. Dia 28 de setembro, às 19 horas, no auditório do SESC Senat. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ciclo de debate, 10 anos do Estatuto do Idoso. Avanços e desafios para um envelhecimento digno. Dia 1º de outubro e mutirão direto no Terpai, dia 2 de outubro.
À disposição dos senhores vereadores. Senhoras vereadoras, mais alguém para se inscrever? Tiago. Mais alguém? Mais alguém? Professor Flávio. Paulo Tadeu e intervalo regimental.